Bom dia, Wellington. Hoje eu tenho dois convidados aqui especiais no Pode Chegar. A doutora Paula Nunes, veterinária, e o meu companheiro de diretoria aqui no Sebrae, doutor Keiler. Olhem só que responsabilidade, né? Além de estar com a doutora dos meus cachorros, porque eu acho que o Wellington sabe, mas não sei se os ouvintes sabem, eu tenho 6 cachorros. 4 boiadeiros australianos, 2 border collie e mais um border collie de meia que eu tomo conta com o namorado. Então são 6,5, né? 6,5, São isso. E lindos. E lindos, né? Porque a Paula cuida dos meus cachorros. E a responsa aqui de estar com o meu colega de diretoria aqui do Sebrae. Mas vamos ao nosso assunto, que nos trouxe ao Pode Chegar hoje, que é o segmento do mercado pet, que é um dos que mais crescem no país, desde o período da pandemia. E em Alagoas, né, no nosso estado, não é diferente. E em Delmiro, aí o Wellington sabe, né? Eu também já vi, não só lojas, mas banho, tosa, clínica. E aí eu queria saber, Paula, essa tendência de mercado, né, com diversas oportunidades, empresas voltadas para o segmento da alimentação, serviço de shopping, móvel, dog walker. Para quem não sabe o que é dog walker, é porque o povo tem mania de inglesar tudo, viu, minha gente? Mas é aquele velho passeador de cães. E o incremento no e-commerce, que continua muito forte ainda. E aí eu queria saber da doutora Paula, né, a quem agradeço mais uma vez a presença. Eu queria que contasse aqui, não só para mim, mas para os ouvintes, compartilhasse aqui com o nosso diretor também, quando você descobriu que queria ser médica veterinária. Primeiro, Me conta bom um pouquinho dessa dia. história. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Quando eu comecei com esse sonho da medicina veterinária, meu pai é médico veterinário desde que eu nasci, tem o CRMV 001, Dr. Paulo Bezerra. Então, eu cresci já dentro de uma clínica veterinária. Então, o meu lazer, a minha diversão era ir à clínica com meu pai. E via naquela época com tanta dificuldade, né? Porque a gente não tinha noção nenhuma de negócio, de empreendedorismo, nada, zero. Ele tentar, da forma dele, com o que ele tinha, né? Ele fazer a medicina veterinária. E ele já começou tentando empreender, né? Quando começou a crescer um pouco naquela época, né? Com o serviço de banho e tosa, quando chegou, com montagem de um laboratório, de um raio-x, porque realmente era medicina veterinária na raça, né? Por amor. Por amor, porque você não tinha nada aonde se ancorar para que você pudesse evoluir na veterinária. E se na minha época já não tinha medicina veterinária aqui no estado de Alagoas, na época dele, então, nem se fala, né? Então, o meu sonho já começou a partir dele. Vendo ele atuar, vendo ele tentar se virar aquilo ali, né? E manter uma empresa que, graças a Deus, deu muito certo através da dedicação dele, do empenho dele diário, porque ele sempre foi um apaixonado e um dedicado àquilo ali. E depois chegou a minha vez, né? E eu me lembro que a clínica do seu pai era em Maceió, no bairro do Farol, não era? No Lá bairro do Farol, ali perto da Embratel. da antiga Embratel, é verdade. Era. E aí, quando eu resolvi fazer veterinária, a gente também ainda não tinha aqui no estado, eu fiz na Federal Rural de Pernambuco, e eu voltei para Maceió, a ideia era, a princípio, trabalhar com meu pai. E no começo a gente tinha, né, aquela mentalidade de quem chega com o novo, com a mentalidade de quem já está no ramo há tanto tempo. E acabou ele meio que já cansando do dia a dia da veterinária, né? Ele já tinha aquela coisa, ele disse que hoje em dia os animais não são mais animais, são os filhos. E acabou ele parando um pouco com a clínica do dia a dia e eu resolvi montar a minha clínica, que é Animal Amigo. E aí a gente veio para alguns passo a passo, né? Porque a gente Curiosidade, aprende... seu pai ainda atende hoje? Ele não atende. Ele ainda trabalha, né, como diretor da Vigilância Sanitária do Estado, mas ele não atende mais. Ele disse que já passou o tempo dele. Se aposentou da universidade também e ele, hoje em dia, ele fica só realmente no cargo que ele ocupa. Mas ele gosta, viu? Ele gosta de ir lá, ele gosta de dar opinião, ele gosta de saber como é que está funcionando. E uma coisa que a gente conversa muito é que a gente aprende a ser médico veterinário, a gente não aprende a ser gestor, né? A gente não sabe,
sabe, só o cuidado do animal. Então, aqui, por exemplo, através do Sebrae, a gente participou há um tempo do projeto PET, e que a gente tinha várias aulas, né? A gente era semanal, e a gente tinha essa ajuda do Sebrae, porque ele ajuda a gente, vocês nos ajudam, né? Desde o começo, até a pensar no negócio, a como gerir o negócio, a como precificar as coisas, a como fazer controle de estoque. Então, a gente tinha tudo isso por um preço diretor, ela não vai bem deixar nem nada para acessível. você falar. Ai, meu Deus, desculpa. É o que eu já Não, mas, usufruí ô, e Paula, quero doutora usufruir Paula, ainda eu estou aqui mais. fazendo essa brincadeira porque, assim, é gratificante para a gente ver na sua empolgação quando você fala Sebrae, né? E isso se diz respeito à diretoria que hoje o Keiler ocupa. Então, assim, aí ele vê na sua fala, né, como tudo está funcionando, né? Porque eu brinco aqui que eles gastam, eles fazem a despesa, né? Mas eu pago, né? Então é uma cadeia, né? E você usufrui, né? Uma cadeia. Aí aproveitando essa empolgação toda, e ele está vendo que ser empreendedor, e ele sabe, né? O nosso diretor sabe que não é fácil, né? Ser empreendedor, não só em Alagoas, mas como no Brasil. É um percurso muito longo, mas o brasileiro é muito criativo e a gente aqui no Sebrae tem uma série de soluções para facilitar a vida. E aí você falou de algumas delas aí, né? E nessa área e principalmente assim, a gente inclusive tem um programa aqui que é o Sebrae Delas, voltado para as empreendedoras mulheres, né? E aí eu queria aproveitar a presença do Keiler hoje aqui no Pode Chegar, né? Que é uma honra para mim. O que é que a gente tem de bom, além do que a Paula falou aí, mas a Paula falou assim rapidamente em precificar, plano de negócios, você desse uma pincelada que empreendedoras como a Paula, né, que até quiser ampliar o negócio dela, o que é que ela pode encontrar aqui no Sebrae? Né? E, na sua visão, qual é Aí eu deixo a segunda pergunta para você pensar mais um pouquinho. Qual é o maior desafio hoje do empresário, do pequeno negócio? Muito bom. Primeiro, é um prazer estar aqui, Ju. Poder chegar aqui no Pode Chegar, né, já é uma grande oportunidade. Mas eu quero parabenizar a Paula aqui, porque eu acho que eu vou começar pela sua segunda questão. É muito difícil hoje a gente ver pessoas como a Paula, por exemplo, que viu o pai empreender num negócio e ela dar continuidade a esse negócio, né? Em geral, principalmente hoje, no mundo em que você tem muito abastecimento de mídias sociais, essas coisas, então, em geral, as pessoas querem migrar para uma atividade diferente que a família empreendia ou que o próprio gestor, né, no caso, o seu pai, empreendia. Por que eu falo isso? Porque bate exatamente, Ju, nessa sua pergunta, né? Os desafios, né? Quando a Paula, por exemplo, ela tem na sua memória os desafios que o pai teve ao montar um negócio, naquela época sem toda a tecnologia que tem hoje, né? Sem toda a concorrência que existe hoje de oferta de produtos, de serviços, essas coisas todas, ela poderia ser aquela empreendedora que dizendo, ó, diante dessas dificuldades que eu vi meu pai passar, eu não quero nem chegar perto, né? E isso mostra que, assim, empreender é, sobretudo, a gente aprender com os erros, né? Entender de que, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, o sucesso vai depender necessariamente da sua resiliência. Né? Então, esse, para mim, eu acho que E já é um resiliência ponto... é uma coisa que, hoje em dia, quem não tem, olha... quem não tem outra coisa. É muito mais difícil hoje porque a gente anda com um mundo tão corrido, né? Apesar da pandemia ter dado um freio, passada aí a fase da pandemia, todo mundo parece que voltou muito mais rápido, né? E esse processo evolutivo tá desafiando cada vez mais o empresário. Então, o empresário primeiro precisa entender de que empreender não é sempre uma estrada asfaltada, nem sempre o céu vai estar azul com um belo sol, né? E, portanto, e não vai ter nenhum tipo de tempestade ou ventania. Sim, vai ter, né? Então, o primeiro ponto é você estar certo do que você está querendo fazer. E eu sempre digo o seguinte, que empreender com propósito também é sempre muito mais fácil, porque se você for empreender apenas pelo resultado,
no primeiro resultado negativo que você se deparar, você desiste, né? Então, esse é um aspecto importante. E aí eu volto para a sua primeira pergunta em relação à questão de onde que o Sebrae entra nisso. Eu acho que Paula já deu aí um spoiler gigante, né, de onde o Sebrae pode entrar. O Sebrae entra na capacitação, na consultoria, na gestão de fluxo de caixa. Acho que Paula foi bem feliz quando disse assim, a gente é veterinária, a gente aprende veterinária, mas não aprende a ser gestor de negócios, né? E aí é onde o Sebrae entra, né? Porque para muitos, assim, as pessoas até pensam que o Sebrae é só questão da formalização, do documento. Não, é também esse aspecto da formalização, mas é muito mais a questão de direcionar o dono do pequeno negócio a errar menos, ou pegar as experiências que ele já teve e dizer o seguinte, com essa tua experiência, o que é que você olha e diz o seguinte, isso aqui não vai dar certo, vamos tentar esse outro modelo, né? Então, é isso que o Sebrae faz. Agora, é claro que assim, a gente precisa estar atento aos movimentos, né? Sobretudo hoje, com o advento da inteligência artificial. Então, por exemplo, o que é que empresários Que para como muita Paula, gente ainda é uma dificuldade muito grande, né? Até de acesso. Porque você já imaginou a doutora Paula atendendo lá o cachorro, né? Que é o paciente dela, lógico que tem, né, o dono, a mãe, né, o pai, né, quem vai com o pet, mas aí ela está lá e aí a maquinazinha lá da inteligência artificial está lá no atendimento junto com a da doutora Paula. Você imagine. Mas não é o atendimento, é assim, é como que a inteligência artificial pode ser uma aliada do processo do PET, né? Sim. Eu acredito que tem algumas atividades, algumas experiências hoje, principalmente PET, porque PET deixou de ser aquele PET do passado, né? Em que o animal era apenas um animal em que você tinha que alimentar. Quando eu me recordo muito bem quando tinha aquelas campanhas de vacinação das prefeituras, antirrábica, né? Era cachorro, gato, tudo na rua e tal. Hoje não tem isso porque também a oferta é muito maior e as campanhas praticamente elas deixaram de existir, porque hoje eu nem me recordo se ainda tem. Mas enfim, tem um caminho a ser dado. Por quê? Porque hoje o PET também necessita de uma experiência, né? Então, veterinária não é mais aquela atividade tradicional. Ela também é uma atividade inovadora e quem está no mundo PET, como Paula está hoje, também precisa estar atenta a esses movimentos. E ela, você disse que na Animal Amigo, né, na sua clínica, quais são os diferenciais, né, que as pessoas e os pets, né, vão encontrar lá no seu estabelecimento? Ou já vai ter alguma coisa ligada à inteligência artificial? Vou usar. Aproveita aí que não é todo dia que está o diretor técnico na mesa, não. Já vai conversei com ele antes, aí. mas se precisar ao vivo. Pedi meu empretec, ele já cedeu aqui para mim, já vamos começar. Mas veja só, o que a gente vê muito, né? Não só em serviços, mas também em produtos. O que é que vão encontrar lá no Animal Amigo de diferente? O que a gente buscou é exatamente isso. Como você bem colocou aqui, a gente acaba tendo muitas oportunidades. Eu acho que tudo que a gente vai evoluindo, independente de que forma seja, a gente tem que usar a nosso favor, né? Então, como a gente viu que os animais ficaram mais próximos das pessoas, as casas ficaram menores, as pessoas morando em apartamento, um mundo muito globalizado, né? Os filhos saem cedo para estudar fora, para morar em outra cidade, as pessoas vão ficando mais sozinhas. E aí, na hora que ela tem um pet, ela se aproxima do pet, porque o pet é encantador, né? O pet olhou para você, baixou aquele olhinho assim, pronto, aí já acabou com você, já conquistou. Então, como você tem um pet muito próximo ao tutor, ele tem o pet como um membro da família. Então, você imagina, eu tenho a minha companhia e eu não vou querer levar o meu pet para ser cuidado, seja para um serviço médico veterinário, um serviço de um banho-tosa, um pet shop, eu não vou querer que ele seja tratado indiferente. Então, acho que o primeiro ponto da Animal Amigo que a gente tem é tratar o seu pet como o amor da sua vida, né? Então, ele tem que ser tratado. Você disse agora uma palavra forte. Você trata o seu pet como o amor da sua vida. Então, lá no Animal Amigo, a nossa equipe é treinada para eles enxergarem isso, perceberem, até porque todos têm pet,
e eles saberem que na hora que ele entra no Animal Amigo, ele tem que ter um serviço diferenciado. Desde a ambientação, quando a gente passou por um processo de reforma imenso, que você acompanhou, um ambiente extremamente agradável, que o tutor se sinta acolhido, né? Que ele se sinta bem, ele tenha aquela experiência positiva, né? Para que ele, sempre que ele pensar no lugar, ele pense que ali é o lugar que ele se sinta bem, mas também que o pet dele se sinta bem também, né? Que o pet dele chegue lá feliz, que ele chegue lá, seja bem acolhido, que ele receba carinho, que ele receba amor e que ele tenha acesso aos melhores tratamentos também. Tanto seja um tratamento médico veterinário de excelência, se ele for para o bloco cirúrgico, ele vai ter também o centro cirúrgico a melhor qualidade que a gente pode oferecer. Hoje a gente tem o mesmo padrão da medicina humana. E se ele for para o banho e tosse, ele também vai ter esse mesmo padrão. E se ele for para a área do pet shop, hoje aí você fica sem acreditar, né? Porque hoje a gente tem tudo que você sonhar. A gente tem na área de alimentação, além das alimentações totalmente naturais, sem corante, sem transgênico, hoje em dia a gente tem vinho específico para pet, a gente tem cerveja específica para pet, para que o dono possa, numa sexta-noite, estar lá tomando seu vinho e o pet tomando dele, sem afetar a saúde, deixa eu dizer aqui. E aí vem tudo, ele vai ter a piscina, ele vai ter o tapete gelado, ele vai ter brinquedos educativos. Olha, os meus são da roça, não tem não esse negócio todo. Olha, eu estou já migrando para o pet. Vou deixar de ser humano para ser pet. Já ouvi isso essa semana, viu? Gente querendo ser pet para ter a vida daqueles pets. Mas é isso, a gente tem que pensar no negócio, né? A gente, quando pensa em empreender, a gente tem que pensar como eu queria estar, né? Se eu fosse o cliente dentro daquele negócio. E a gente, como gestor, a gente tem que pensar o que é que a gente pode oferecer, né? Tendo todo o padrão de responsabilidade, de ética, mas também de cuidado, de atenção, de amor. Lógico que tem por trás ter uma boa gestão para um negócio se sustentar, mas você tem que trazer essa experiência, né, para o cliente e para o paciente, para que a gente seja diferenciado e continue se mantendo no mercado pet, que é o que eu quero, né, pro resto da vida. Deixa eu aproveitar aí esse gancho dessa sua fala aí. Quanto da veterinária tem na comerciante? Ou não dá para separar as duas coisas? É difícil. Não, porque ela falou na empolgação aí, que eu disse, os meus são roceiros, não tem metade. Eu opinaria o seguinte, eu acho que ela tem hoje mais 80% empreendedora e 20% veterinária, né? Nossa. Porque, veja, eu acho que a grande magia do empreendedorismo é você ter paixão pelo que faz, né? É você reconhecer de que o trabalho que você executa, ele não só traz ganho para o seu cliente, mas ele traz felicidade para o que você exerce. Porque a pior coisa é você empreender sem acreditar no negócio ou sem ter nenhum tipo de felicidade em relação a ele. E esse é uma situação que ocorre, sabe, Ju, na maior parte do empresariado brasileiro, e não importa ele se grande ou se pequeno, né? Mas o mais importante é continuar mantendo foco. Mas aí agora eu quero também fazer um desafio aqui para a Paula, né? Ela não conseguiu nem responder, né? ainda. Eu quero fazer um desafio, porque ela disse assim, eu quero fazer o Empretec. O Empretec é o produto mais antigo do Sebrae, está fazendo agora 30 anos, comemorando 30 anos. Antigo e disputado. E disputado, né? É um dos melhores programas de capacitação, de orientação do Sebrae. Mas eu também faço aqui uma provocação para ela, né? E para quem está nos ouvindo e que empreende nesse ramo de pet, que o Sebrae está sim, disposto a fazer uma turma específica de Empretec para o segmento pet. Se a Paula conseguir todos os alunos e empresários, a gente faz uma turma específica. No mínimo 20. No mínimo. No mínimo 20. Consigo. Consegue. Se você conseguiu fazer o seu negócio ser um sucesso até agora, Sim, mas não com fuja certeza da vai ajudar pergunta, outros. Porque o empreendedor também é isso, não é só cuidar do seu próprio negócio, não. Também é ajudar o próximo, os próximos empresários. E há uma visão errada de que se eventualmente você vai ajudar um concorrente seu, isso seria errado, muito pelo contrário. O mercado, quanto mais competitivo, melhor. Sabe por quê? Porque ele fica muito mais qualificado. Com certeza. Isso, eu respondo já a sua pergunta, mas pegando esse gancho, a gente tinha até comentado aqui antes de a gente começar, que eu tenho esse mesmo pensamento seu. Eu acho que uma classe, eu não vou ser forte só. Eu não consigo elevar a medicina veterinária
como foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, a gente precisa elevar a classe, a gente precisa elevar a classe. E na hora que eu falo elevar a classe, eu preciso levar todo mundo junto, que eu puder. E as pessoas que puderem me levar junto também, porque sempre a gente tem alguma troca, alguma coisa para oferecer ao outro. E na hora que eu consigo todo mundo subir de patamar, a gente vai ser visto pela sociedade como uma classe fortalecida, uma classe valorizada, né? E quem sai ganhando? Todos. Tanto sai a população, o cliente final, como nós que somos empresários e que estamos ali investidos, gerando emprego e trazendo renda para o Estado. Então, eu penso muito nisso, que a gente ganha, todo mundo precisa ganhar junto. Eu não vejo essa questão do concorrente, essa concorrente até atiça. Até para mim, ela me dá aquele gostinho assim. De querer fazer mais. Tá, vou fazer mais também, porque eu também quero estar aqui. Vou fazer melhor. Vou fazer melhor, exatamente. Sempre me desafiando, eu me desafio muito. Eu estou sempre me desafiando. É uma coisa minha comigo mesmo. Às vezes dizem que é do signo, de Áries, mas como eu não sou muito de signo, eu acho que é uma coisa pessoal. Não, mas aí você fala de signo, mas fala no signo. Mas fala no signo, né? Mas, e aí, voltando para a sua pergunta, quanto tem de médica veterinária e de comerciante. E de comerciante, assim, eu hoje me sinto, eu ainda me sinto mais médica veterinária do que empreendedora no meu dia a dia. Mas eu confesso que é uma paixão, porque, assim, no começo, eu vou dizer, começa como um calo, viu? Não vou dizer a você que eu gostava, não. Na verdade, eu não gostava. Ainda hoje, a gente tem uma certa dificuldade dessa parte de gestão, porque a gente nem é treinado, a gente nem estuda, a gente nem pensa que vai precisar disso. A gente pensa só que vou cuidar de animal. E está tudo certo, já aprendi aqui com meu pai, já fiz a faculdade legal, já fiz minha pós-graduação. Estou pronta. Estou pronta, né? E aí, quando você vai para o dia a dia, você embate num monte de coisas que você faz. O que é isso? Eu tenho que saber contratar, eu tenho que saber fazer reunião com funcionário, eu tenho que saber conversar com o cliente quando tem um problema, eu tenho que saber de imposto. Qual foi a aula que eu perdi, né? Qual foi a aula que eu não fui? E aí, assim, eu amo, sou apaixonada pela medicina veterinária. E aí, só a faculdade da vida, né? E assim, com os parceiros, como o Sebrae, você aprende essa outra parte. Exatamente. E às vezes até é bom, Ju, é muito importante. A gente está aqui nesse momento de fala porque você coloca para as pessoas que ainda não conhecem ou que ainda não sabem que tem essa oportunidade do Sebrae, elas começam, na hora que a gente passa a informação quanto mais divulgada, melhor, você sabe, nossa, tem um lugar para eu pensar, né? Tem alguém que vai me ajudar. O Sebrae pode fazer isso por mim. Nem sabia. Ele pode me ajudar a pensar nisso aqui, ele pode me ajudar. E assim, é uma grande ajuda, né? Porque são profissionais extremamente capacitados. E quando a gente vê a redução do valor, quanto era que o Sebrae ficava e quanto era para a gente, eu digo, nossa... Ninguém me avisou isso. Aí você já está espalhando muita coisa. Deixa as pessoas descobrirem eu chegar aqui. Pois é, mas é uma oportunidade, porque realmente a gente fica sem saber por onde começar. E às vezes você sabe que a gente investir em gestão, tudo que a gente investe em conhecimento tem uma parcela tanto de sacrifício pessoal, como um sacrifício financeiro também, principalmente para quem está começando. Né? E você ter uma ajuda de uma organização que pode estar ali lhe ajudando, eu acho uma excelente oportunidade. Keiler, como você enxerga o mercado pet nos próximos anos? Porque a Paula falou aí em grandes marcas, em produtos diferenciados, lojas que são verdadeiros magazines, né? E aí eu vou puxar uma sardinha aqui para a loja dela, né? Não só loja, mas a clínica dela, que aí ela muito bem pontuou o diferencial que ela coloca no mercado. Você acha que isso ameaça os pequenos negócios? Aí são duas perguntas. Bom, em relação ao crescimento do mercado pet, ele vai continuar acima dos 2 dígitos anos, com a mais absoluta certeza, né? A presença dos grandes, digamos, magazines de pet não assusta, né? Se a gente fizer uma avaliação de o mercado, por exemplo, do varejo de alimentos, né, humano, a gente vai ver que é um segmento que está sempre em constante transformação e não tira a relevância do mini mercado, daquela venda de bairro, daquele mercado gourmet. Muito ao contrário, são públicos absolutamente distintos, né? Veja que, assim, as grandes redes de varejo, né, de alimentos, basicamente, elas
brigam no preço, né? Para ela o mais importante é o giro. E, portanto, assim, o mercado tradicional, aquele que a gente bem conhecia das grandes marcas, elas viraram o atacarejo, né? Ou seja, agora tem que vender pelo volume porque a margem é muito pequena e, portanto, você tem que vender muito mais e, portanto, essa é a história do atacado e varejo junto, né? Esse vai ser o mesmo movimento que vai acontecer no PET naturalmente. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? A diferença é que eu acho que o PET, assim como o mercado gourmet, ele vai poder proporcionar uma experiência ao PET e ao cliente do PET completamente diferenciada, né? Se a gente pegar as grandes marcas do segmento hoje, Paula, como já estão se instalando aqui em Alagoas, né? Sobretudo aqui na capital, elas não vão entregar uma experiência absolutamente diferente, né? Exemplo, né? Vamos supor o seguinte, você tem uma grande rede que oferece um serviço de banho e tosa, tá? Mas o cara que vai fazer o banho e tosa ali, o de hoje não é o mesmo de amanhã, né? E, por exemplo, um dos mercados que cresce hoje é o quê? Banho e tosa no segmento de pet. E hoje o cara nem quer mais levar ele para fazer o banho e tosa. Hoje a loja ou o profissional vai direto na casa do cliente, naquele dia marcado, naquela hora marcada, e ele faz a agenda dele, né? Então, isso é o que vai proporcionar um mercado completamente diferenciado. Então, Ju, quem está pensando em empreender no mundo do pet pode continuar querendo empreender, né? As oportunidades são muitas. E quanto mais próximo do cliente você tiver, melhor será a possibilidade de você entregar um produto diferenciado. Concordo, viu? Você concorda, doutora Paula? Eu concordo, até porque a gente tem, é um segmento tão amplo, se você for pensar, e a gente está falando só do mercado pet, né? Estamos nem falando da medicina veterinária em geral. Só no mercado pet, você vai ter o espaço para os grandes, como já foi bem colocado aqui, o espaço para a gente que é profissional, né? Da área, uma área menor, né? Mas que entrega o serviço especializado, mas é muita coisa, porque quem cria o pet, ele também tem necessidade de uma exclusividade ou numa clínica, ou no serviço de banho, ou naquela pessoa que vai chamar o seu pet pelo nome. Você acha que é mais fácil empreender na sua área, com formação universitária, ou isso não tem nada a ver? Na sua área específica? Então, hoje eu acho que você pode empreender mesmo sem ser médico veterinário. Hoje tem grandes empresas que eu conheço, tanto aqui em Alagoas, como eu acompanho outras fora, que a gente fica sempre tentando se atualizar, né, se modernizar, de pessoas que não são médicos veterinários. Porque aí para você ter uma clínica veterinária, você não precisa ser exatamente o médico veterinário da clínica, né? E para você ter um serviço, por exemplo, 24 horas, você não vai ser o médico veterinário 24 horas, você vai precisar de outras pessoas. Então, você pode ser apenas o gestor, ter outra profissão, não ter nenhuma formação nessa área da medicina veterinária. E para você ir para essa área, hoje em dia a gente vê hotéisinhos para cães, creche para cães, creche, daycare, passar o dia inteiro na creche brincando. Eu vou. Você tem... Eu, na próxima vida, quero nascer pet. Pet. E é um mercado que as pessoas querem, porque eu passo o dia trabalhando, meu cachorro está ansioso em casa, estressado. Vou fazer o quê? Traz para a creche, né? Aqui vai ter as recreadoras, vão estar lá brincando com o seu pet o dia todo, fazendo atividade. Pessoas que geram renda, o mercado pet gera renda até para as pessoas que estão em situação de desemprego. Hoje aí tem um mercado muito forte de pessoas que às vezes não querem uma estrutura de hotelzinho, às vezes não se sente tão seguro ali, tão acolhido pet, e as pessoas estão oferecendo a sua casa. Se você quer um pet que aqui na minha casa, o pet pode dormir na cama, pode dormir no sofá, aqui vai ficar só o pet, ou aqui fica mais de um pet. E aí a pessoa que está em situação de desemprego, ela tem a opção, se ela amar o pet, dela hospedar na casa dela. Então, é uma fonte de renda. O que você falou no começo, passear com o cachorro, as pessoas não têm como passear. Então, é um serviço, a pessoa cobra para ir passear com o seu pet. A pessoa cobra só para transportar o seu pet. Então, assim, é um leque de opções tão grande que o mercado traz para a população em geral, em nível de emprego, né, em nível de renda,
que eu acho que é um mercado fantástico e não tem como parar de crescer. Os pets são os novos, é a nova paixão do mundo e vai continuar sendo e todo mundo vai crescer junto. Para finalizar, né, esse nosso papo aqui sobre o universo pet, né, e em expansão, vou deixar uma pergunta para você e outra para o Keila. O que você diria a quem deseja se tornar veterinária ou veterinário? Igual a você, Tá. né? Na sua profissão, esquecendo já esse mundo só empreendedor. E para o nosso diretor, o que a pessoa que não tem vontade, né, de empreender nesse universo pet, o que é que ela encontra aqui no Sebrae? Né? Porque o Sebrae tem a carteira da beleza, a carteira das flores, a carteira do pet. O que é que ela encontra aqui? O que é que ela... Só tem vontade. Como é que ela chegando aqui, como diz a Paula, bateu na porta, o que o Sebrae pode ajudar ela? Tá. Então, para ser médico veterinário, para quem quer ser médico veterinário, acho que primeiro deve existir, como tudo na vida, eu digo que o mundo é movido por duas forças, a vontade e o querer, né? Você tem que ter vontade, você tem que querer ser um médico veterinário, porque você, além de amar, você tem muitos desafios, né? Eu acho que nenhuma carreira, por mais linda e sonhadora que seja, como cuidar dos bichinhos, é só cuidar dos bichinhos, né? Você vai enfrentar muitos desafios. Então, você amar o que você faz, escolher porque você ama e porque você quer e você tem vontade de ser um médico veterinário. Porque aí você vai estar lidando com muita responsabilidade. Na hora que a gente fala desse amor tão grande, dessa proximidade tão grande, vem junto uma responsabilidade e uma cobrança. Então, você tem que estar disposto a isso, né? A fazer a sua formação, a estar sempre se atualizando, sempre buscando o melhor, sempre se colocando e sempre tendo a responsabilidade do cuidar, né? A gente está cuidando de vidas e a gente precisa fazer isso com muita responsabilidade. Então, acho que tem que ter muito o querer ser médico veterinário. E saber que querer ser médico veterinário não é só a parte legal. A gente tem que ter a parte que agora nosso diretor vai colocar. E eu quero pegar a deixa dela exatamente no ponto em que ela diz o seguinte: para ser veterinário, eu tenho que querer cuidar bem do animal, eu tenho que gostar, né? Você tem que amar do que você faz em qualquer atividade. E no empreendedorismo não é diferente, né? Então, a primeira coisa é, o Sebrae pode lhe dar todos os instrumentos necessários para mostrar para você o que é ser empreendedor. Porque também, Ju, é o seguinte, o Sebrae vai apoiar você a ser o empreendedor, mas também vai te apoiar se você tomar a decisão de não querer sê-lo, correto? Porque mais vale para o Sebrae você estar muito feliz empreendendo do que estar infeliz nesse empreendimento, tá certo? Então, o Sebrae ele tem um portfólio de produtos e serviços que vai de capacitação, Empretec, missões técnicas para conhecer o tamanho do mercado que você quer empreender e quais são os obstáculos que você pode enfrentar, né? Você pode ter consultoria de hora marcada do tipo, exatamente como a Paula está dizendo, eu quero montar um pet, o que é que eu preciso, quais são os pontos principais, qual é o tipo de loja que eu tenho que colocar. Então o Sebrae também pode te ofertar o serviço de design de loja, vitrine, quais são os produtos que eu devo considerar para ter o pet. Eu particularmente já tive vontade de colocar um pet porque trabalhava com planta, mas pela minha falta de tempo terminei abandonando, né? Que nosso mas também foi empreendedor. Então já tive essa vontade e eu acho que assim, sabe o que é bom hoje? Se eu pudesse dar uma dica para quem quer empreender no pet ou tem um pet e quer inovar, coloca outros negócios associados. Exemplo, dá para combinar pet com café, dá para combinar negócio de pet com planta. Se hoje a gente tem um movimento, né, de ser amigos de pet, de levar o pet a shopping, essas cafeterias, por que não o pet ser a própria cafeteria? Por que não ser o pet o próprio espaço de salão de festas para a festa dos animais? Eu estou aqui olhando para a doutora Paula. Oportunidades são muitas. Porque o diretor aqui está deixando a cabeça dela assim, os olhos dela mesmo. chegam assim, brilhando. Apenas que os ouvintes não podem ver, assim. Como eu não pensei nisso? É a oportunidade de fazer diferente.
Bom, É para verdade. finalizar, eu gostaria de agradecer, né, Paula, a sua participação, né, do nosso diretor também, dizer assim que foi adorei o bate-papo, né, esse mundo pet é muito extensivo, né, e assim a gente vê a qualidade dos produtos que tem no mercado, que também não precisa ser tanto, que com pouco a gente também faz muito, né, principalmente assim no interior a gente não tem a diversidade que tem na capital, né, nem a quantidade dos produtos, mas que a gente sempre pode fazer diferente e também saber de você, que aí você pode compartilhar aqui na frente de 2 diretores do Sebrae o que o Sebrae fez, não só para você como na sua profissão, né, mas também no seu negócio, né? Então a gente é que agradece colher nessas informações, porque todo dia é um dia e a gente sempre pretende melhorar. Então, assim, é sempre bom ouvir. E até agora, a gente só está ouvindo coisas boas. Né? Isso é muito bom para a gente. Então, assim, Bom saber que o Sebrae cumpre o seu propósito. e que participa da vida de vocês, né? Desse crescimento. Então, assim, muito obrigada, Kelly. Não, Né? Ju, eu que agradeço a vocês pela oportunidade, tanto da gente estar falando sobre o mercado pet, né, que é a minha paixão, como as oportunidades que eu já tive através do Sebrae, de crescimento mesmo como empresa e como gestão. E convido a todos, né, que estiverem nos escutando, que batam a porta do Sebrae, né, e que perguntem, como você perguntou agora, ao nosso diretor, o que é que o Sebrae pode me ajudar. Porque realmente tem um grande leque para ajudar, e se a gente tem essa oportunidade, eu acho que todos nós temos que usá-las, né? Diretor, qual é a última mensagem que você deixa aí para os ouvintes da Rádio Delmiro, né? Do programa aqui do Wellington, a vez do povo não pode chegar. Dizer para você, empreendedor, que pode chegar no Sebrae, que o Sebrae vai estar de portas abertas e vai lhe dar um mundo de oportunidades, um mundo de capacitação, um mundo de consultoria para que o seu negócio seja um sucesso. E lembrar o seguinte, que não existe sucesso feito um passe de mágica. Existe o sucesso desde que você esteja disposto a ter como um propósito, como um empreendedor de propósito, e todas as outras portas, obviamente, se abrirão. Então, muito obrigado. Wellington, aqui a gente se despede de você aí. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Delmiro.